Continuando, irmãos, deu um intervalozinho aqui. Antes de falar de Daniel, o autor comenta aqui que os bereanos foram reconhecidos por Paulo como um povo que não tinha mente vazia, mas como sendo mais nobres que os de Tessalônica. Tinham nas mãos as Escrituras e conferiam para saber se Paulo estava dizendo era a mesma verdade. Aí ele comenta: os cristãos da pós-modernidade não podem ser ingênuos, precisam, como os bereanos, conferir o que está sendo dito. O povo de Deus precisa ser inteligente e mesmo criativo. E mais uma vez ele cita aqui Jesus Gonçalves, que diz: o Espírito Santo é o pai da criatividade. Logo, todo cristão deveria ser uma pessoa criativa, né? Ele dá o exemplo aqui de Daniel. Aí eu volto, né? Daniel, a gente, até o nosso texto, né? Semanal, né? Ele vai falar sobre lá o primeiro capítulo de Daniel, onde fala da vida de Daniel ali. A gente observa ali que naquele texto que Daniel vivia, a Bíblia diz que ele foi levado cativo, não só ele, como todo o povo de Israel, e ali era natural que o rei, que se chamava na época o Nabucodonosor, ele deu ordens lá aos oficiais para que pegassem todos os jovens de Israel, né, de Judá, da família real e da sua nobreza, aquelas pessoas que tivessem boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos de conhecimento e que fossem capazes para servir ao rei, para servir a ele, né? E ali estava, dentre eles, né, eram vários, dentre eles estava Daniel, né, 4 jovens ali, e que foram receber desse rei um preparo, né, naturalmente para aprender ali toda a cultura, né, ali daquele povo que agora os dominavam. Eles estavam numa terra distante, né? Então ali foi o rei pediu para que aqueles jovens fossem aprendessem a sua cultura, né? Aprendessem um pouco de ciência, aprender tudo, né? Que fosse no nível intelectual naquele contexto e naquela localidade. E a gente viu que ali no primeiro momento ali Daniel, a palavra diz que ele, sendo preparado com os seus amigos ali, diz que ele não quis se contaminar com a comida, né? A gente vai ver aqui que o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ao rei. Então, dentre esses estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? E aqui diz que a Bíblia diz que no versículo 8, Daniel, ele rompe, né, com a primeira coisa aqui que faria com que essa comunhão aqui com Deus, não só a Daniel, mas também com aqueles jovens, eles romperam algo que poderia ser contaminar, né? Aqui diz que eles, certamente, eles receberiam as melhores comidas, né, talvez tudo que fosse as melhores roupas, né, os melhores... tudo aqui que fosse de bom seria para eles. Mas a Bíblia diz que aqui, que no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, né? É interessante que aqui, a primeira coisa que Daniel fez, né, algo que iria contra ali, certamente aquela comida, né? Não vou entrar aqui em detalhes de comida, mas certamente eram oferecidas aos ídolos, né? E aquela comida certamente iria fazer com que Daniel se tornasse impuro, né? Certamente Daniel não quis, né, ali naquele momento se contaminar com aquela comida. E ele pediu para que ele pudesse se alimentar com legumes, né? E ele coloca ali esse pedido diante daquele homem que era encarregado ali, vamos dizer assim, da alimentação daqueles jovens, e no mesmo momento aquele homem ficou com um temor, né, de que acontecesse
que quando eles fossem se apresentar ao rei estivessem fracos, mas Daniel certamente pede, né, e coloca isso à prova, e aqui, passados 10 dias, ele parecia os mais saudáveis e mais fortes do que os que comiam a comida do rei. Então, a primeira coisa aqui, Daniel, ele não quis se contaminar com aquilo, né? Certamente muitos ali se contaminaram com aquela comida que era oferecida, né? Mas Daniel, ele sentiu diante de Deus que não deveria ali estar participando, né, daquilo, mesmo que custasse talvez até a sua vida, como a gente vai ver aqui nos versículos, na própria história de Daniel, né? Mas o que eu queria falar aqui é que, como o autor fala, né, é que Daniel e seus amigos, nos quais estava o espírito da sabedoria, a gente vê que esses 4 jovens, né, Deus deu a sabedoria e inteligência para que conhecesse todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e visões, né? E aqui a palavra diz que, só para a gente finalizar essa parte, diz que ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, a Bíblia diz, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que ele fez que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Nós observamos que Daniel era um homem, né, a gente vai ver aqui, temente a Deus, né, fiel ao Senhor, mesmo estando longe da sua terra, ele e aqueles jovens ali, a gente vai ver, se a gente for ver a história aqui, todo o livro, onde diz que eles não, em nenhum momento, né, eles procuraram serem fiéis a Deus, mas a sua fidelidade estava acima de todas as coisas que poderiam acontecer à vida deles, né? E Deus com isso fez com que eles fossem sábios, né? A sabedoria deles vinha verdadeiramente de Deus. A gente vai ver aqui na própria história de Daniel, né? Lá na cova dos leões, no momento em que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, e que nenhum deles conseguiu, e aquela sabedoria ela vinha de Deus, né? E aqui o autor ele fala que veja o que diz Daniel e seus amigos, nos quais estava o espírito da sabedoria. Aqui diz, né, eu até queria mudar um pouquinho, né? Eles foram achados mais inteligentes que todos os jovens que não conheciam nem adoravam a Deus. Muitos ali, né, naquela ocasião, eles não, certamente eles criam em outros deuses, né? Mas o Deus de Daniel foi aquele Deus que deu sabedoria para ele, que deu sabedoria para aqueles jovens. E eles foram achados 10 vezes mais inteligentes e capazes de todos os demais jovens daquela época, né? Onde a diferença foi feita, né, por eles serem fiéis a Deus, né? E aqui diz que os jovens, né, cristãos deveriam ser os mais inteligentes e criativos. Eu digo aqui eu vou mudar, né? O autor coloca os jovens que todos nós, né, deveríamos ser, né? Aqui diz criativos, inteligentes e ágeis na sua geração e na sua sala. Para isso, porém, é preciso ter o compromisso de Daniel e seus amigos. Nesse sentido, é importante que todos os crentes, em especial, até os jovens, adolescentes, que viveram menos do que muitas das vezes nós, em idade, né, procurem aplicar os princípios ali presentes, apresentados em suas atitudes, pois são princípios que poderão protegê-los de muitas experiências dolorosas e aumentar a influência deles sobre as pessoas com as quais se relacionam, né? É algo assim que a própria experiência, né? Nós, quando estamos um pouco mais, com a idade, né, um pouquinho mais avançada, muitas das vezes passamos por situações em que muitas das vezes os nossos filhos, né, as pessoas com mais jovens, né, com menos idade, talvez nós não gostaríamos que passasse por aquilo que nós passamos, né? Mas aqui diz que Daniel aqui deu o exemplo, né, da fidelidade dele diante de Deus,
compromisso dele diante de Deus, né? Um homem de oração, né? E essa comunhão que Daniel tinha em aquilo que passava, né, na sua vida, mesmo ele sendo agraciado, está no momento ali no palácio, né, vestindo as melhores roupas, né? Eu creio que passando ali, não vou dizer porque eles estavam cativos, né, mas dentro daquele contexto ali, eles estavam melhor do que muitos do povo, né, porque eles eram jovens, inteligentes, mas nem por isso, né, aquela situação ali que eles foram agraciados, nem por isso eles deixaram de servir ao Deus verdadeiro, né? E por isso Deus deu sabedoria a eles, e no decorrer do livro a gente vai ver, né? Mas eu não quero me enfatizar isso aqui, porque o autor aqui ele coloca, né, que eu vou descer um pouquinho aqui a lição, né, que fala que povo, né, voltando aqui a lição, o povo que faz muitas perguntas, né? Aí eu vou descer um pouquinho aqui para a gente avançar um pouco, né? Reconhece que a capacidade de conferir nos protege e nos faz avançar, né? Então, Paulo, encerrando sua primeira carta, dá conselhos importantes lá em Tessalonicenses, né? Dentre eles, o que se deve, vou repetir, Paulo, encerrando sua primeira carta aos Tessalonicenses, dá conselhos importantes. Dentre eles, o de que se deve ter respeito pela profecia ou pregação, não desprezando-a, mas ao mesmo tempo recomenda que os mesmos devem pôr à prova todas as coisas e ficar com o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 20 e 22, né? Então, isso é importante nós estarmos conferindo com a palavra, né? Porque como o autor aqui diz, né? Reconhecer que a capacidade de conferir nos protege e nos faz avançar, né? Ali, naquele contexto, certamente, os bereanos, eles recebiam uma palavra de Paulo que era verdadeira, né? Nesse tempo de hoje, né? Quantas palavras, muitas das vezes, como eu volto a repetir, né? Quantas heresias, quantas coisas, né? Que muitas das vezes podem, porventura, vir, né? E muitas das vezes as pessoas serem embarcadas, muitas das vezes até nós mesmos, se não estivermos preparados aqui, compromissados com a palavra de Deus, com Deus, né? Assim como Daniel, que fez aquela diferença naquele contexto ali, e que o autor aqui comenta, né, dos jovens, não só os jovens, como nós também, né? Que até que vivemos mais, é importante termos esse compromisso com a palavra, e perguntarmos sim, né? Conferirmos sim com a palavra do Senhor, né? Isso é muito importante, né? E vai nos fazer com que possamos viver certamente uma vida no qual nós possamos estar usufruindo das bênçãos do Senhor, né? Pela misericórdia dEle, pela graça dEle. E aqui na conclusão ele vai dizer, né? Vimos nessa lição que a criatividade não é fruto de uma mente vazia, o que requer a semelhança dos bereanos, ou seja, interesse por estudar a palavra e compreendê-la. Do mesmo modo, o questionamento não é sinal de incredulidade, né? Em nenhum momento aqui houve incredulidade, né? Mas desejo de aprender e compreender mais adequadamente o ensino da palavra de Deus. Aprendemos que conferir o ensino ministrado com o ensino da palavra de Deus nos protege e nos faz crescer, né? Como é bom, né? Muitas das vezes estudarmos até aquilo que vamos perguntar, né? Porque muitas das vezes a gente estamos em situações que a gente tem que perguntar com que muitas das vezes quem vai nos responder possa entender, né? Aquilo que estamos perguntando. Então isso é importante também, que nós não tenhamos medo de estudar a palavra e de compreender os propósitos, desígnios de Deus para a nossa vida, né? Então é importante isso, né? Porque às vezes ficamos até assim, achamos que as pessoas estão num nível acima de nós muitas das vezes não vou perguntar porque, né, essa pergunta talvez não seja relevante,
mas é importante perguntarmos, é importante tirarmos as nossas dúvidas, né? Porque muitas das vezes vamos aprender e as pessoas muitas vezes, aquele que vai ser perguntado, muitas das vezes também aprende, né? Até o nosso próprio professor lá de teologia, né, o professor Milton, muitas das vezes nos incentiva a fazer perguntas, né? Isso é importante porque muitas das vezes até ele mesmo, né, vai consultar aquilo ali, vai aprender, e nós também aprendemos juntos, né? E cresçamos juntos, né? Que com essa palavra Deus possa, com esse ensino aqui dos bereanos, né? Lá do passado, com esse preparo aqui, essa fidelidade de Daniel, Deus possa estar nos abençoando, né? Nos guardando, que possamos sermos servos do Senhor, né? Atentos à palavra, atentos ao que está sendo dito, né? Em nossa volta, né? Se aquilo que vem do Senhor, se não vem, através da palavra de Deus, né? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.